Antes de qualquer coisa, gostaria de avisar que esse vídeo é inspirado no vídeo do meu mano Morbex. Ele fez literalmente do mesmo assunto e eu achei interessante trazer aqui o ARG pra vocês. O canal dele tá na descrição, enfim. Locais abandonados. Espaços construídos cujas funções não mais coexistem. Uma coisa é certa, sempre existirão lugares abandonados ao redor do mundo, e consequentemente, sempre haverão pessoas dispostas a explorar essas estruturas vazias. Esses tipos de pessoas são conhecidos como exploradores urbanos, ou urbex. Visitar locais desse tipo é praticamente como um hobby para os mesmos, e os lugares na maioria das vezes consistem em ser parques de diversões, fábricas, hospitais, escolas, casas, asilos e, bem, todo tipo de local que não haja vida. Porém, essa fissura pelo desconhecido ainda pode acarretar em perigos iminentes. Espaços abandonados possuem, de certo modo, estruturas instáveis e um monte de outros riscos. Entretanto, essa seria a graça de ser um explorador urbano, visitar o desconhecido. E, infelizmente, é pelo próprio que várias pessoas vão com Deus. Dito isso, vamos para o que realmente interessa. Esta é Sidney Barber, uma jovem exploradora de 19 anos que infelizmente desapareceu tentando averiguar um centro de pesquisas abandonado no condado de Maricopa. Múltiplas agências governamentais afirmam ter revistado todo o centro e até áreas próximas do mesmo, mas ambas as agências alegam que o resultado foi igual. Nenhum vestígio de Sidney teria sido encontrado ao redor. Contudo, o inesperado aconteceu. Sidney naquela época estaria registrando sua aventura com uma câmera de vídeo, e 15 anos depois, imagens dela teriam sido vazadas ao público anonimamente. Foi descoberto então o que ocorreu com Sidney Barber. Blue aqui e vamos ver as... Fuck that. Camera on, light on. Here we go. A gravação começa logo de cara com Sidney. Ela não se apresenta nem nada e vai apenas direto ao ponto, que é o centro de pesquisas. A mesma para, observa o local ao redor e adentra ele sem dificuldade. Algo que não dá pra negar ao avistar o centro é a sensação de desconforto, o que extremamente é normal entre esses vídeos de exploração urbana. E sendo sincero, esse lugar é até bem leve comparado a alguns. Porém, você já sabe que isso vai dar ruim. Ela explora diversos cômodos da área e toma até um estranho susto. Fuck that. Só que, ao chegar em outro tipo de cômodo, a projeção de uma conversa misteriosa entre uma tal de Doutora Millie e alguém não identificado tem início de repente. Esse alguém não identificado seria possivelmente seu chefe, e o mesmo informa no áudio que a convocou para falar sobre o incidente do dia 8 de agosto de 1953, onde ela estava trabalhando como técnica de laboratório na sala 24, ao lado de outro doutor esse que tá desaparecido. Após a doutora Amelia confirmar um dos fatos, o possível chefe faz a pergunta. Well, can you tell us about the incident in room 24? E ela responde. I was in my office finishing up charts for the day. I heard screaming. I ran out and Dr. Reynolds. Oh, Jesus. O chefe novamente tem uma dúvida. Where was Dr. Reynolds? He was everywhere. On the ceiling, on the floor, the walls. A conversa muda rapidamente para algo intitulado de Ativo 0235, talvez o nome para reconhecer algo em específico, um experimento. Ele pergunta justamente sobre este ativo e, assustada, ela diz que essa coisa não é um ativo, e sim um monstro. Where was asset 0235? That thing is no asset. It's a monster. We created a monster. Oh God, what have I done? We're not safe here. Dr. Miller, the asset has been contained. It's... You don't understand. This facility, not just things inside of it, it's all evil. I need to leave. Ma'am, you need to go down to the lab and do final analyzations. No! I will not go down there. You can't make me. Doctor, I assure you... I can't go down there. I won't go down there. Shit. Just... Calm down. O que foi tudo isso? Aquilo que era para ser um simples registro de um incidente para não se repetir novamente, acabou virando um registro de assassinato.
assassinato, e olha que ele é subentendido porque não temos a mínima noção se foi a Dra. Miller que deu bala ao seu superior, ou se ocorreu o contrário. Ela estava tão traumatizada e desesperada com aquele experimento que optou por se demitir do centro de pesquisas. Porém, é claro que a doutora sabia demais. A mesma participou da criação desse projeto, e o chefe, sabendo disso, tentou impedir de sair e a mandou voltar ao laboratório. Entretanto, meio que não adiantou de nada. Ela já estava surtando e a continuação você já sabe. A respeito do ativo 0235, nada sobre ele foi revelado diretamente, ou seja, não se sabe se ele morreu ou tá vagando por aí. Seu paradeiro é desconhecido. Eu acho. Percebendo na encrenca que ela se meteu, Sidney decide vazar aquele lugar. Só que, pro seu azar, estranhamente havia barricadas tampando sua passagem, indicando que provavelmente poderia ter uma pessoa convivendo nesse local, o que explicaria o fato desse lugar estar bem arrumadinho até para um espaço abandonado. Ela avista uma saída ao lado e, com pressa, corre até a mesma. Mas infelizmente, nem tudo são flores. A saída estava trancada. Sem muita opção, a Sidney só segue em frente para tentar achar uma forma de fugir dali. Jovens, ela não está sozinha, e muito menos segura. Enquanto Sidney se esconde, podemos ver brevemente as mãos da figura que habita no local. E eu achei bastante similar ao Fred Krueger, ou se pá, o Eduardo Monte Tesoura. A questão que fica é, isso é humano? Eu não faço a mínima ideia. Curiosamente, a criatura não consegue achar Sidney e vai procurar em outros cômodos. Sem pensar muito, Sidney não enrola e tenta encontrar outra maneira de fugir, e uma delas é não fazendo barulho. Entretanto, seu plano é em vão ao entrar nas escadarias. What the fuck? I'm losing my mind. Depois dela conseguir fugir novamente, pela sorte do destino, ela finalmente encontra uma saída daquele lugar. Mas, olhando para a esquerda, ela se depara com... Sim, a mesma sala 24 citada no vídeo. E ao invés da mesma só correr em direção à saída, ela dá a meia volta e só sai correndo na direção oposta. Não sei se foi por medo ou se foi porque a porta estava trancada. Isso, por alguma razão, é implícito, mas eu quero acreditar que a porta estava trancada. Agora, eu vou te fazer uma pequena pergunta. Se uma pessoa que foi raptada tentar fugir, quem teria mais vantagem nessa situação? O perseguidor, que conhece o lugar em que está com a palma da mão, ou a vítima que nem sequer tem noção de onde está? Se você respondeu que o perseguidor, infelizmente, você acertou. What the fuck? Laboratory log. Who's there? Tá ok. De cara eu percebi que a estética desse curta é inspirada justamente nas backrooms e no universo SCP, o que realmente é um fato. Porém, tem muitas perguntas sem respostas aqui. Então, meus jovens, a minha teoria é que isso tudo foi ladainha. O governo já sabia que a criatura em específico existia, e devido aos problemas que resultaram no próprio experimento tomando o centro para si, eles apenas decidiram o manter lá, trancafiado e abandonado, sem deixar qualquer pessoa invadir o local. Mas como o governo saberia da existência do projeto para a criação dessa coisa? Porque foram os mesmos que ordenaram o começo do projeto. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre, porém alguns anos atrás ocorria um histórico e fatídico
GM2, onde houve muitas feridas, cicatrizes e perdas. Só que para se prevenir caso algo parecido venha a acontecer, os mesmos decidiram fortificar os seus soldados, criando uma espécie de super-humanos, ou quase igual a isso. E é claro que o projeto foi um total fracasso. Ao invés de eles criarem um tipo de protótipo do Capitão América, eles criaram monstros de livre-arbítrio que pode se soltar a qualquer momento. Lembra que eu falei que eles não deixariam ninguém entrar no centro? Pois bem, o tempo passa e as pessoas se esquecem. Se esqueceram completamente que a criatura ainda estava presa no centro. E só foram se lembrar quando o inevitável aconteceu, quando uma pessoa da região desapareceu. As buscas por ela tiveram o mesmo seguimento a mando do governo, para que não fosse revelado a existência daquela figura. E com esse fato em mãos, uma pessoa que possivelmente possui acesso aos arquivos do governo decidiu por alguma razão vazar este vídeo anonimamente para o público. Jovens, é aqui que encerramos as fitas de Sidney Barber. Lembrando que tudo isso que eu falei aqui até agora é apenas uma suposição. Não dá pra saber o que aconteceu quando 10 minutos de vídeo são só a perspectiva da protagonista. Como found footage, esse vídeo consegue brilhar muito bem. Como criador de conteúdo, eu dou parabéns para aqueles que criaram o curta. O link dele vai estar na descrição. E muito obrigado a todos por acompanhar esse vídeo até cá. Qualquer erro que eu tenha cometido é só comentário, porque eu tô sempre dando uma olhada nos comentários. Bem, vou aqui e tchau.